A gente está na última noite dessa série Bethesda. Dá até para dizer, não dá? Ah. Essa semana eu falei com a Ana. Espera aí, irmão. Já já o Danilo chega lá e ele ajuda a gente tirar essa microfonia aqui. Mas eu falei com a Ana essa semana, no começo da semana, que eu tinha uma impressão no coração de quando Deus me inspirou a falar com vocês sobre Bethesda, ou sobre misericórdia, né? Bethesda é um termo apenas para um outro sentido. Tem sentido de misericórdia, é casa de misericórdia, né? Mas não é propriamente dito só misericórdia. A ideia era falar sobre misericórdia. E eu estava falando com a Ana essa semana que quando eu fui inspirado por Deus, pensei muito em vocês. Essa igreja vai ser muito ensinada na matéria de misericórdia. Mas aí no começo da semana eu falei para a Naná, agora eu tive um outro tipo de conclusão. No começo, antes da série, eu tive impressão. Mas depois de chegar quase no final da série, eu tive uma conclusão. E ela disse, qual é? Se a conclusão é que eu sinto que eu estou sendo a pessoa mais trabalhada na matéria da misericórdia. É como se essa série tivesse sido feita para mim. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou fazer uma série, vou botar no teu coração, você vai pregar. E não que todas as mensagens não falem comigo, não que todas as mensagens não me ensinem, não que todas as mensagens não tragam na minha vida edificação e aperfeiçoamento. Todas as mensagens. Mas a impressão que eu tenho é que Deus está falando muito diretamente comigo. Do quanto Deus quer de nós uma postura de misericórdia, quer que a gente entenda o que é, e não só entenda, mas viva em misericórdia e com misericórdia. Esse é o sentimento e a conclusão que eu tenho no meu coração. Eu contei no domingo à noite para as pessoas que estavam na ligação que a gente faz de oração. É uma ligação de oração que nós fazemos todos os dias durante os 21 dias que a gente está de jejum. E a gente entrou ontem, na sexta-feira, na última semana. Esse jejum vai terminar na próxima sexta. E aí vamos completar 21 dias. E todas as noites, às 10 da noite, a gente tem um grupo no WhatsApp. Todo mundo que deseja entra lá. Esse link é sempre oferecido para a igreja. E a pessoa clica lá no link, entra no grupo, 10 da noite, eu tenho um despertador. Meu despertador me lembra, se eu estiver fazendo alguma coisa, eu paro tudo. E a gente entra no grupo de oração e conversamos. E tem uma escalinha, né, as pessoas dão um nome. E também tem a oportunidade de trazer uma reflexão. Cada irmão que deseja traz uma reflexão da palavra e também dirige a gente em oração. E eu falei, domingo passado foi a minha escala. Na verdade, a minha escala eu cumpri na semana passada, domingo eu cobri um gap que tinha lá. E aí eu falei no domingo que dentre todas essas coisas de misericórdia, como no sábado, o último tópico da mensagem foi eu falando sobre a misericórdia ser algo de transição geracional. Ou seja, misericórdia é algo que ela passa para as outras gerações. Então, se você foi criado num ambiente de misericórdia, numa família de misericórdia, é muito natural que você seja misericordioso. Ela passa, ensinamentos. E se você estiver ensinando para os seus filhos misericórdia, eles vão aprender isso. E eles também vão ser misericordiosos. Aí eu dizia para a igreja que eu tive uma alegria na minha vida ministerial. A primeira igreja que o meu pai pastoreou, na vida dele, meu pai é pastor, meu pai já tinha 50 e muitos anos, ele já era um senhor de meia idade, já estava quase entrando na terceira idade, na verdade, né? E
Foi a primeira igreja que Deus chamou ele já bem tarde. Meu pai sempre foi do mundo dos negócios. Mas sempre trabalhando muito para Jesus, sempre evangelizando, fazendo as coisas de Deus. Mas nunca no pastorado. E a primeira igreja que meu pai pastoreou foi também a primeira igreja que eu pastoreei. Uma cristocidência enorme. Porque meu pai pastoreou lá, depois nós saímos de lá, eu era criança, nós saímos daquele lugar, fomos para uma outra igreja, tudo da mesma denominação, mas uma outra região. Muitos anos depois, nós voltamos para aquela mesma região. E eu tive a alegria de pastorear a primeira igreja que ele pastoreou. Mas eu estava dizendo para a igreja que a vida do meu pai sempre foi esse exemplo de misericórdia. De misericórdia com as pessoas, da forma como ele tratava os funcionários. Meu pai tinha uma empresa, era uma empresa familiar, sempre teve em torno de 10 a 20 funcionários, a maioria deles do Nordeste do Brasil, e a maioria chegava com uma malinha na mão, sem lugar para dormir, para ficar. E o meu pai acolhia aquele pessoal, ele tinha dormitórios que ele tinha construído no galpão da empresa, onde ele acolhia, acomodava essas pessoas. E às vezes a gente ia no mercado, e meu pai ia fazer compras, e ele também comprava roupas. Foi na época que o Carrefour chegou no Brasil, e o Carrefour chegou como um grande supermercado, querendo ser o Walmart, mas em menores proporções, mas era um mini Walmart. E meu pai ia no mercado, e lá ele comprava roupa para a gente também usava roupa do Carrefour. Naquela época não tinha aquela neura, no Brasil, de shopping, de roupa de marca. Tinha na Zona Sul de São Paulo, na alta sociedade. Lá na Zona Leste, onde a gente morava, não tinha. E meu pai comprava as roupas para a gente no Carrefour, e às vezes ele também comprava para os funcionários roupas novas. Não descontava no salário e dava para todos eles. E aquilo, para mim, ficou na minha memória, nunca saiu da minha memória. Depois que meu pai foi para o pastorado, eu fiquei com a empresa dele, eu e um outro irmão meu. E eu continuei tratando os funcionários do mesmo jeito que ele tratava. E essas coisas marcaram minha vida. Essa primeira igreja que ele pastoreou era numa favela em São Paulo. E ele começou, a igreja estava, assim, com muitas dificuldades, e ele começou a promover sopões naquela comunidade, e as pessoas vinham, tomavam sopa, eram alimentadas, e ele começou a fazer trabalhos assistenciais com aquela comunidade, e tudo aquilo foi ficando na minha mente, de como agir com graça e com misericórdia com as pessoas. E às vezes a gente pensa que a gente já chegou no auge da misericórdia. A gente se julga misericordioso demais. Até que, de repente, alguma coisa acontece, alguém pisa no teu calo, alguém buzina mais forte atrás de você no trânsito, e você, naquele desejo de esganar aquela pessoa, entende que você tem que exercer misericórdia. Por que você tem que exercer misericórdia? Então a gente está aprendendo isso esses dias, e Deus tem algo que Ele está falando ao meu coração, numa das histórias mais lindas de misericórdia da Bíblia. Numa das, talvez não seja a mais, mas numa das. Carta que Paulo escreveu a Filemão. Vamos ler? Filemão é uma carta que não tem capítulos. Ela só tem versos. São 24 versos, o total de versos desse livro. Então, como são só 24, vamos ler inteiro? Porque daí vocês já ficam bem familiarizados com a história, e aí se eu precisar reforçar alguma coisa depois, eu reforço, mas fica mais simples para a gente compreender e meditar hoje à noite. Filemão, verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro
para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Pai, no nome de Jesus, nós te bendizemos pela palavra lida e pela palavra revelada do Senhor. Fala-nos nesta noite, Senhor. Sabes que não é ninguém, senão o teu Espírito, que tem tanto nos inspirado nessas séries, quanto também sido buscado para que o Senhor nos encha e nos traga revelações, que falem conosco e que falem com a tua igreja. Então, eis-nos aqui para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês acharam o texto bonito. Eu acho esse texto incrível. É um texto digno de você ler, reler, ler mais um pouquinho, ler outra vez e continuar pensando isso o resto da semana na sua casa. Mas eu, quando olho para isso, para essa história, eu vejo que misericórdia é investir em amar em quem não parece ser tão reta confiança assim. Porque esse é o Onésimo. Onésimo é um escravo que fugiu, um escravo fujão, que fugiu do seu dono, foi embora, deu no pé. Não se sabe se Onésimo deixou outros prejuízos além do prejuízo de ter fugido. Porque a discussão aqui não pode ser vista como é legal ter escravidão ou não ter. É que naquela época tinha. Então, se tinha, o escravo tinha que se comportar como escravo. E o Onésimo não se comporta como escravo, ele resolve fugir. E agora Paulo conhece Onésimo, fala de Jesus para Onésimo, Onésimo recebe Cristo, e Onésimo é transformado. E quando Paulo vê que Onésimo está transformado, está crente,
Paulo olha para Onésimo e fala: Onésimo, eu percebo uma coisa na tua vida. O que é que Paulo percebe na vida de Onésimo? Paulo percebe que Onésimo continua escravo. Porque toda fuga te arremete a uma escravidão. Vou repetir para você. Toda fuga vai arremeter você a uma escravidão. Tudo aquilo que você não enfrenta, tudo aquilo que você não entende que é preciso vencer e não enfrenta. Às vezes, o enfrentar é a simples realidade. É você enfrentar. Enfrentar como? É enfrentar, às vezes, a realidade. Enfrentar uma limitação que você tenha. Enfrentar a realidade de algo que é do jeito que é e é como é. Porque às vezes a gente fica olhando para uma situação e fica querendo e esperando e sonhando que aquilo pode ser que mude, e tem coisas na vida que não vão mudar. E aí, se você não lida dessa forma, você vai protelando uma solução. Você vai ficando em problema. E aí você foge daquilo, da realidade, e quando você foge da realidade, você entra numa prisão chamada ilusão, e você começa a viver num mundo de ilusão. E no mundo das ilusões, você está roubado. E Paulo identifica isso no Onésimo. Ele está agora trabalhando para libertar Onésimo, que está livre da escravidão do Filemon, porém, não está livre da escravidão da sua consciência, de ter fugido. Essa semana um irmão me contou um testemunho de um sujeito que ele conheceu e matou uma pessoa de noite, de madrugada, no interior da vida aí no Brasil. E esse sujeito morreu e ninguém tinha pista quem tinha matado esse sujeito. E esse cara nem matou de propósito, não matou porque quis, foi importunado. Era um sujeito que começou a cercá-lo, estava bêbado, embriagado, e ele querendo passar, e o sujeito cercando ele não entendendo nada. Ele pegou um pedaço de pau que estava no chão e deu na cabeça do sujeito. O sujeito morreu. E ele, no dia seguinte, ouve a história de que tinham morrido. O sujeito tinha morrido, tinha aparecido morto. E ele disse: meu Deus, o que eu faço? E ele ficou algumas vezes, algum tempo. E aí ele procura um amigo e confessa para o amigo, fala: eu não sei o que eu faço. O sujeito falou: ó, só tem duas opções, ou você foge, some daqui, confessa. E ele fugiu, mas não aguentou. Dali um tempo, aquilo começou a ficar tão forte na consciência dele, e ele, perturbado, volta, confessa o crime. O delegado foi preso, pagou a pena. Foi interessante a gente pensar nisso agora, que enquanto eu estou falando isso para você, eu me lembrei dessa história que esse irmão contou para mim essa semana. E às vezes a gente ouve as coisas, não é à toa. E o Onésimo está com a consciência presa. Ele está solto do Filemon, seu senhor de escravo, mas está preso pela consciência. Do outro lado, você tem um Paulo, que está fisicamente preso, está escrevendo essa carta da prisão, mas está mentalmente livre. Então agora, Paulo, que está livre, consegue ver que Filemon está assustado. Não é mais ou menos assim? Quando você conversa, lida com pessoas que estão aprisionadas da consciência por alguma coisa na vida, você consegue identificar essas pessoas que estão, as pessoas que estão presas. A gente consegue identificar. E Paulo está assim, Paulo está livre. E aquele que foi liberto por Cristo, por isso que Paulo mesmo vai dizer que a tudo discerne, por ninguém discernir. Quando você movimenta no meio das pessoas, você consegue entender
E Paulo sabe, ele está solto, ele está preso. E Paulo vai escrever essa carta para o Filemão, a quem ele chama de amigo, a quem ele chama de ovelha, e a quem ele dá pistas no texto, que é seu subordinado. Claro, Paulo é um velho apóstolo, com toda a autoridade na igreja de Jesus e entre a igreja de Jesus em toda a região, tanto já na Europa quanto no Oriente. Paulo é conhecido, e ele quer mostrar para Filemão, ele confronta Filemão, porque queria mostrar para Filemão que irmão verdadeiro não escraviza ninguém. Agora ele vai mostrar para Filemão que as pessoas podem estar escravizadas do seu lado, mas nunca por você. Pessoas podem ser escravizadas se elas quiserem, mas nunca por mim. E Paulo vai escrever para Filemão, porque ele quer libertar esse homem do Filemão. Então ele trabalha e investe nesse Onésimo, mesmo esse Onésimo não sendo lá, como se diz aí no Brasil, boa bisca. Mesmo o Onésimo não ser um sujeito que inspira tanta confiança. Afinal, esse cara fugiu do seu senhor. E aí Paulo vai investir nele. Sabe por que Paulo investe nele? Porque Paulo é um homem cheio de misericórdia. Então ele olha para o Filemão, que é seu amigo, e tem misericórdia do Filemão. Por quê? Porque ele sabe que o Filemão precisa parar com esse negócio de escravizar os outros. Mas ele olha para o Onésimo, seu novo amigo, e também tem misericórdia do Onésimo. Por quê? Porque ele sabe que esse homem está escravizado mentalmente. Ele precisa ser livre. E aí o que é que ele faz? Ele vai fazer essa carta pedindo que o Filemão solte, libere, perdoe o Onésimo. Essa é a história. Eu falei para a Ná também essa semana que eu fiquei muito tentado e pensando essa semana em escrever no lugar do Filemão para Paulo. E eu tenho pelo menos já na mente 3 tipos de carta que o Filemão possivelmente respondeu para Paulo. Eu vou escrever e um dia eu conto para vocês. Como é que pode ter sido a resposta do Filemão para Paulo? O que é que Filemão fez? A gente não sabe. Ninguém sabe. Imagina. E eu quero me colocar no lugar do Filemão para escrever. Perdão. Eu ia fazer isso essa semana e eu ia ler para vocês aqui, pelo menos uma das cartas. Mas tá bom. Fiquem com a curiosidade aí e orem para que eu tenha inspiração daqui. Mas eu quero falar com vocês, nessa história que eu conto aqui, algumas lições práticas que o Espírito Santo me inspira e me desperta a enxergar nessa palavra. E aí eu faço uma pergunta: por que é que eu tenho que viver na e com misericórdia? O que é que você pensa? Eu contei a experiência do meu pai, da minha adolescência, da minha vida, falando um pouquinho aqui. Mas por quê? Por que Deus quer que você seja misericordioso? Por que Deus... Aí você podia dizer, não, porque Deus é misericordioso. Bom, mas tem algo além disso no texto? Tem. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Em primeiro lugar, eu tenho que viver na misericórdia e com misericórdia, porque a misericórdia é um termômetro da saúde da igreja. Sabe por que Paulo está escrevendo para Filemão? Porque ele começa dizendo no verso 1 o seguinte: eu sou prisioneiro de Jesus, irmão, e o irmão Timóteo, estamos escrevendo a você, Filemão, nosso amado cooperador. E no verso 2 ele vai dizer o seguinte: a irmã Áfia, eu estou escrevendo também a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Tudo indica que esse Áfia e o Arquipo também estavam lá, na mesma cidade do Filemão. Ele está dizendo assim: a igreja que se reúne com você na sua casa. Ou seja, o Filemão era um anfitrião do Casa Connect. Ele era um anfitrião do Life Group. Paulo não disse que ele é o líder,
inclusive a pista de Paulo citar o Arquipo, é de que o Arquipo é o líder do Casa Connect, do Life Group, lá na casa do Filemon, em Colossos. Capítulo 4, versículo 9 da carta de Paulo a Colossenses, Paulo saúda a igreja e diz assim: saúde também a Filemon, ou seja, se ele está escrevendo para Colossos e manda, ou a Onésimo, se ele está escrevendo para Colossos e manda a saudação para Onésimo, é sinal que Onésimo vive em Colossos. Então, quando a gente pega essas duas cartas, a gente compara e a gente fala: opa, então Filemon está em Colossos, porque o texto aqui não diz também. Mas o Arquipo, possivelmente, é o líder do Casa Connect, tá, do Life Group, e o Filemon é o anfitrião, porque a igreja se reúne onde? Na casa do Filemon. Então, Paulo começa escrevendo para esse homem que a igreja se reúne na casa dele, que ele precisa ser misericordioso. Por que ele tem que ser misericordioso? Porque ele é parte de uma estrutura especial no reino de Deus. A igreja se reúne na casa dele. Ele faz parte dessa igreja, ele é parte disso. Ele não pode ser alguém que não viva misericórdia, que não combina. Você pode até não ter e não estar vivendo todo o fruto do Espírito, do jeito que Deus quer que você viva. Você pode até não conhecer e não viver todos os frutos de salvo. Você pode até não estar 100% na sua fé. Não tem ninguém aqui 100%. Tranquilo. E aqui, e nem em lugar nenhum no mundo. E nunca houve. Fora de Cristo. Então você pode até não estar 100%. Mas uma coisa é certa. Se a igreja se reúne na sua casa, Filemon. E se você é parte da igreja, se a igreja tem uma identidade com você, se você representa a igreja em algum lugar, está na hora de você ser misericordioso. Você não pode ser outra coisa, você não pode viver de outro jeito. Por quê, Paulo? Porque você é parte disso, Filemon. Não dá, Filemon. Não dá para você reunir as pessoas na sua casa na quarta-feira ou na quinta-feira e falar de paz, alegria e amor. E na quinta, na segunda, na terça. Não viver essa paz, alegria e o amor com quem quer que seja. Seja do trabalho, ou da própria igreja, ou da família, ou de perto ou de longe. Não dá, não combina, Filemon. Porque você é o termômetro da tua igreja. As pessoas, quando olham para você, elas veem a tua igreja. A igreja da qual você faz parte. Então, se ele vê alguém que dá um bom testemunho, que é um bom cristão, que é misericordioso, que é cheio de amor, ele diz assim: que igreja você é mesmo? Fala assim: church. Opa, está cumprindo o papel dela. Agora, e se é o contrário? Ele vai olhar: isso aí que você aprende com o pastor. É isso aí que você está vivendo lá na tua fé, na tua comunidade de fé. É isso aí que você está. É isso que você compartilha, é isso que você recebe. Então, aquilo que você é o termômetro, o lugar onde Deus te plantou, com os demais irmãos da igreja. Aquilo que eu sou é o termômetro. Revela o nível do cristianismo que eu estou vivendo. Revela quanto o ambiente, o lugar, as pessoas fazem diferença ou não na minha vida. Paulo está preocupado com isso. E sabe que Filemon precisa ser misericordioso com Onésimo, porque a igreja se reúne na sua casa, porque ele é parte da igreja, a igreja é parte dele. Se Filemon não for misericordioso com Onésimo, vai ser um péssimo testemunho para a igreja.
vai trazer prejuízo para o reino de Deus. Paulo está querendo. Ele pode evitar isso. Talvez o Espírito Santo, talvez não, eu creio que o Espírito Santo hoje está querendo mostrar para a gente que a gente pode evitar que a igreja seja um mau testemunho para o mundo. O Espírito Santo está mostrando para a gente na palavra que, sendo misericordioso, a igreja do Senhor na terra vai ser um bom testemunho para o mundo. Então eu não sei a quem você precisa exercer misericórdia, mas eu digo para você, seja misericordioso. É parte disso. Segunda coisa que a gente entende nesse texto pelo qual eu devo ser misericordioso, é que misericórdia se comporta com princípio. Verso 14, Paulo diz assim: eu não quis fazer nada sem tua permissão, Filemão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Ou seja, a misericórdia se comporta com princípio. A misericórdia tem educação. Porque Paulo é misericordioso, mas Paulo também tem ética, tem respeito, tem educação. Ele tinha autoridade porque ele estava acima do Filemão. Ele é o apóstolo. O texto vai dizer, eu sou velho Paulo, esse homem é um velho, é o apóstolo. A autoridade de Paulo sobre Filemão, ela é a ponto de ele dizer assim, eu podia mandar você fazer, Filemão. Apelar, eu mandar. Pela autoridade que Paulo tem sobre Filemão. Mas a misericórdia não me exclui de eu me comportar com princípio. Porque Paulo, se ele manda Filemão assim, você vai fazer, ele exerce misericórdia, mas ele quebra princípio. Sabe por quê? Porque ele não está falando da igreja, ele está falando da intimidade de Filemão. É a casa do Filemão. O Filemão tem um escravo para si, para sua casa, para servir sua casa, para servir as atividades que ele tem na casa. Então Paulo, com base nos princípios, não quebra isso. Está dizendo que ele pode mandar no Filemão. Inclusive, ele pode até mandar na casa do Filemão. Mas ele prefere não fazer. Por quê? Porque a misericórdia se comporta de forma educada. Ele se mostra misericordioso, mas também se mostra ético, se mostra respeitoso. Deus não quebrou princípios. Quando Deus foi ser misericordioso conosco, Deus não deu um fim no diabo. Deus podia dar, e pode. Se Deus dá um fim no diabo, ele não tem um acusador mais. Aí Deus faz uma reconciliação conosco e já não tem mais diabo, está tudo certo, a gente está no céu. A gente tem Deus, a gente tem a reconciliação, está tudo certo. Deus podia olhar assim e dizer assim, vou poupar meu filho. Vou acabar com o diabo, porque eu tenho todo o poder, e o meu filho não precisa morrer. Não. Por quê? Porque a misericórdia não quebra princípios. Então Deus é misericordioso conosco, mas seu filho vai morrer na cruz. Porque viver em misericórdia exige de nós um preço alto. É você liberar quem você deveria punir. É você deixar ir quem você deveria manter preso. É você amar quem você tinha o direito de odiar. Direito aos olhos humanos, tá? Aos olhos de Deus, a gente não tem direito nenhum para odiar ninguém. A misericórdia não quebra princípio. A misericórdia segue. Não adianta eu dar um de Robin Hood, né? Da fé. Vou tirar do pobre ou do rico para dar para o pobre, roubando. Não dá. Essa misericórdia é nula. Deus não aceita. Deus não recebe. Deus não aceita isso. Então Paulo está sendo misericordioso, mas está sendo sem quebrar princípios.
Deus te quer misericordioso sem que você quebre princípios. Terceiro, a gente precisa, é bom, a gente precisa viver na misericórdia. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, é uma obrigação de cristão. Verso 16. Não mais como escravo. Ele está dizendo entre versos 17 e 16. Para você entender o melhor 16, vou ler o 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Desculpa, verso 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão amado, ou um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Ele está lembrando o Filemon, que é uma obrigação do cristão. Ô Filemon, para você, ele é irmão. Ele pode ter sido seu escravo, você pode ter teu documento, ter a escritura desse homem, dessa propriedade que você comprou algum dia, alguma vez, em algum lugar. Mas a verdade é que, aos olhos de Deus, ele é teu irmão. Ser misericordioso é uma obrigação. Sabe por quê? Porque você é misericordioso com pessoas. E pessoas são nossos irmãos. E a gente não tem outro direito, outro tipo de ação que não seja a ação de misericórdia com os nossos, com o nosso semelhante. O Filemon, no verso 1, é praticamente apresentado como alguém que tem essa influência, essa espécie de quase líder. Ele é um anfitrião, ele tem tanta... Imagina ainda, ô Filemon, você ainda, além de ser um cristão, você também tem quase que essa categoria de líder. Então não pense que, se não temos desenvolvido a função de misericórdia, de maior responsabilidade nossa, de ser cristão, vai permitir que a gente não seja misericordioso. Não pense você que o fato de você ter assumido essa identidade de Cristo te deixa livre de ser misericordioso a qualquer custo, a qualquer preço. Senhor, vai custar muito eu ser misericordioso. Vai me custar um prejuízo, não importa que o prejuízo aconteça, mas que a misericórdia se estabeleça. E ela se estabeleça a todo custo. Eu já contei para vocês aqui, vou repetir hoje, porque muita gente está aqui hoje, não estava. Eu vivi uma situação dessa na minha família. Uma vez meu pai fez um negócio. Meu pai já era pastor, mas ainda manteve alguns negócios no interior. E ele fez um negócio com terras. Vendeu umas propriedades no interior para um amigo, crente e pastor. E esse amigo, como era uma pessoa tão conhecida, meu pai fez um negócio meio que ali na palavra. E tomou um prejuízo. E o prejuízo não era pequeno. Prejuízo de propriedade. E aquilo trouxe tanto aborrecimento. Meu pai tentou resolver de um jeito, tentou de outro, e não conseguiu. E um dia a gente estava conversando na mesa e meu pai disse: olha, certo, o jeito não vai pagar, está tudo certo. Meu irmão disse: não, está tudo certo, coisa nenhuma. Meu irmão bravo. Tudo certo, coisa nenhuma, pai. Eu vou pegar ele pelos colarinhos no corredor lá da igreja e ele vai ter que pagar. Meu pai pegou e disse assim: você não vai fazer nada, o dinheiro não é seu. E eu quero ser misericordioso com alguém, isso é um problema que diz respeito a mim. E outra, perdoe, porque se não perdoar, você vai sofrer o agravo.
E naquele dia ele falou com todos nós: perdoem, porque eu já perdoei. E até hoje não se resolveu a coisa. E eu me lembro disso para contar só. Nunca fez diferença nenhuma na minha vida. Eu até converso com esse pastor. Obrigação do cristão. Não é uma coisa que a gente simplesmente pode fazer. E por último, eu falo para vocês que a misericórdia é resposta para os conflitos. Por que a misericórdia é resposta para os conflitos? Porque no verso 15, Paulo está escrevendo: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo. Está falando do Onésimo. Talvez, Filemão, ele tenha separado de você por algum tempo. Para que, olha o propósito do qual Onésimo foi embora, está dizendo Paulo. Para que o estivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. Ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Ou seja, nas muitas lições, benefícios, de todos os conflitos que você já teve na sua vida, ou ainda terá, a misericórdia é a principal delas. Porque Paulo está dizendo para Filemão: Filemão, esse homem foi embora, e isso aí tem uma causa, viu? Isso é vai ser benefício. Sabe por quê? Porque agora, este homem aí, que ia ficar com você, a lei dizia que o escravo não podia ser escravo por mais de 7 anos. Então Paulo estava dizendo assim: você ia ter esse homem por 7 anos e ele ia embora. Agora, pela misericórdia, você pode ter ele para sempre. Então a misericórdia é a melhor resposta para conflitos. Você quer resolver um conflito com alguém? Seja misericordioso. Você vai entrar você tem alguma coisa para discutir, alguma coisa para tratar, alguma coisa para tirar limpo, alguma coisa para resolver? Seja e vá com misericórdia, porque a misericórdia é a resposta para conflitos. Se você for com agressividade, com ódio, com sentimento de vingança, com sentimento de qualquer que for o sentimento, que não seja de misericórdia, de amor, você perdeu a tua batalha. Mas se você for encarar qualquer que seja o conflito, Onésimo tem um conflito com Filemão e vice-versa. Como é que Filemão vai resolver isso? Paulo está dizendo para ele: Filemão, resolve isso com misericórdia. Recebe esse homem como se fosse a mim. Coloca na minha conta. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu pago. E ele lembra ainda Filemão, né? Mas eu quero lembrar para você, filho, mesmo você me devendo a vida, eu vou pagar, se você me cobrar o preço do Onésimo. Paulo é bom no negócio, né? Ele mostra para Filemão: você está salvo aí, você está em paz. Eu não sei se Paulo salvou a vida literal de Filemão, ou se ele está falando da vida espiritual, dele ter apresentado Cristo. Pode ser que eles tivessem vivido uma situação e que Paulo tenha poupado o Filemão. Eles andando juntos, de repente, numa serpente, a cobra foi picar o Filemão. Olha eu contando história aqui, né? A cobra foi picar o Filemão, Paulo foi lá, pum, matou. Talvez você ia morrer, Filemão. Matei a cobra aqui por você. Mas esse dever à vida, eu penso que é muito mais no aspecto da fé. Porque Filemão foi alguém que Paulo ganhou para Cristo, na plantação da igreja de Colossos. Então ele está dizendo para Filemão: você me deve a vida, Filemão, mas eu vou te apelar no amor. Ter misericórdia do Onésimo. E alguém que coloca o seu próprio nome, alguém que, irmãos, a maior misericórdia não é do Onésimo, não é do Filemão. A maior misericórdia nessa história aqui desses três é do Paulo, que está emprestando tudo que tem, está emprestando o nome. Está dizendo: coloca na minha conta. Paulo não tem nada a ver com Onésimo. Talvez você diz assim: eu não tenho nada a ver com essas pessoas. Eu não tenho nada a ver. A gente não faz muito isso? Eu não tenho nada a ver com essa confusão. Esse negócio é deles, é entre eles. Paulo podia dizer isso. Nada a ver com Filemão, com Onésimo. Vocês que se virem, o problema é de vocês. Paulo está dizendo assim: não, vem cá, Onésimo. Vou cuidar de você. A minha influência vai servir
para abençoar você. Se o Filemão me cobrar, eu vou usar o dinheiro que me é enviado de ofertas de tantos lugares para pagar a tua dívida. Onésimo, conta comigo. Que modelo de misericórdia, gente. Esse homem não está defendendo um poderoso, ele está defendendo um escravo, um ex-escravo. Ele está se colocando no lugar de quem está defendendo um ex-escravo por amor do Evangelho e para cumprir a sua missão de ser um homem misericordioso. Filemão tinha direito de castigar o traidor. Poderia usar do direito. Filemão podia oprimi-lo até que ele cumprisse e pagasse pela pena. Poderia pintar esse homem como traidor. Mas depois de aconselhado por Paulo, de todas as opções que ele tem em relação ao Onésimo que lhe faz mal, quer saber? A misericórdia é a melhor delas, não é? A misericórdia é a melhor delas. A misericórdia é o remédio de Deus. A misericórdia sempre vai ser a melhor das opções. Pense nisso. A misericórdia é o melhor dos remédios para se viver. Porque Filemão tinha muitas opções, mas ele tinha a opção também de amar e perdoar o Onésimo. É o que eu disse, a gente não sabe o que ele fez, mas a misericórdia é a melhor delas. O último capítulo do segundo livro de Samuel relata Deus trazendo uma punição ao rei Davi. O rei Davi, que foi ensinado por Deus de que o Senhor é aquele que venceria as batalhas do seu povo. Então, se Deus vence as suas batalhas, o que é que Deus quer de você? Confiança. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, disse o salmista, faremos menção do nome do Senhor. Então, o que Deus sempre exigiu do povo na antiga aliança era: confiem em mim. E foi assim com Israel a vida inteira. Você se lembra? Os 300 de Gideão, que venceu antes de Davi, muito antes de Davi, que venceu um número enorme, um exército enorme de inimigos. Foi assim com Israel centenas de vezes. Israel sempre foi menor numericamente falando. Israel nunca ganhou pela vantagem numérica. Israel só venceu pela confiança no Senhor, no Deus de Israel. E um dia Davi faz o quê? Davi deve estar com medo dos inimigos, deve estar ouvindo rumores. Ô Davi, tem uns inimigos aí contra você. Aí o outro chega: ô Davi, tem uns inimigos aí contra você. Às vezes acontece com vocês também. Você está de boa, servindo a Deus, felizão da vida. Chega alguém e diz assim: ô rapaz, você está felizão aí, mas você, e o Ice? Você fala: sai para lá, demônio. O Ice que se lixe, eu estou nas mãos de Deus. Você pode estar bem aí, você está felizão, mas a economia vai ter um colapso, o país vai quebrar. Ele diz assim: eu estou confiando no país, desde quando? A minha esperança é o Senhor. A minha esperança não é o governo, a minha esperança não é o dólar, a minha esperança não é o país, não é o lugar, a minha esperança é o Senhor. E Davi fez isso. Davi foi contar, quando ele começou a ouvir rumores. Então toma cuidado com os rumores que você está ouvindo, está colocando na tua cabeça, está acolhendo no seu coração e está perdendo campo com Deus. Não perca campo com Deus, porque Deus queria que Davi confiasse só nele. E Davi começa a ouvir rumor daqui, rumor dali. O que ele faz? Conta o exército para mim. E começa a mandar contar o exército. Começaram a contar o exército. Quando contaram o exército, Deus pegou ar. Deus se zangou.
E Deus falou com Davi: Davi, você contou o exército, não era para ter contado. Olha o pecado que Davi cometeu. Deus disse: escolhe. Deus mandou o profeta ir falar com Davi, disse assim: escolhe, das 3, escolhe a uma. 3 anos de fome, 3 anos nas mãos dos inimigos, ou 3 dias de peste. Quando Davi viu que ele tinha errado, quando Davi viu que ele tinha falhado, e que o profeta de Deus tinha denunciado isso, ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu escolho cair nas tuas mãos. Teus homens são cruéis, mas o Senhor é misericordioso. Deus mandou um anjo em Israel, e o anjo começou a matar as pessoas. Tinha dito. E Davi escolheu a peste. E o anjo começa a matar as pessoas. Quando Davi vê o anjo matando as pessoas, ele fala: Deus, essas pessoas são ovelhas, eles nada fizeram, o pecado é meu. E aí Deus manda o profeta falar com Davi, diz assim: oferece um sacrifício no campo de Jebus, e eu vou fazer com que essa mortandade acaba. O texto diz: Deus se arrependeu do que estava fazendo, porque naquele dia, num dia só, morreram, eu me esqueci agora do texto, 60 mil ou 80 mil, um número assim, muita gente morreu, porque Davi deixou de confiar em Deus. Davi nunca tinha sido vencido por um inimigo, nunca tinha tido uma baixa como aquela, quando confiou em Deus. Sabe qual foi a maior baixa de Davi? É essa aqui. Quando ele deixa de confiar em Deus e começa a ouvir o que os outros estão falando. Então para de ouvir o que os outros estão falando e confie no Deus da misericórdia. O Filemon não tem para onde correr, esse cara tem que ser misericordioso, sabe por quê? Porque ele vive para um Deus que é misericordioso também. Você não tem para onde correr. A maior das receitas para a tua vida, o maior remédio para a nossa vida é a gente ser misericordioso. Não tem outro caminho. A pessoa diz assim: mas aquela pessoa, e aquele fulano, aquele é digno de castigo, aquele é digno de punição. E você diz assim: eu vou ser misericordioso, porque Deus me chamou é para isso. Não tem outro. Davi comprou o campo. Quando ele foi comprar o campo, o dono do campo disse assim: não precisa pagar não, o senhor é rei. Aí Davi olha para ele e diz assim: eu não vou oferecer a Deus sacrifício que não me custe. Comprou o campo, mesmo sendo rei, e ofereceu um sacrifício naquele lugar que Deus tinha mandado. Aquele lugar, sabe qual que é o lugar? Jebus. É um monte de Jerusalém. É o topo do Sião. É o mesmo lugar que Abraão levou Isaac. É o mesmo Moriá que Abraão levou Isaac para oferecer a Deus. Deus mandou Davi comprar, e foi ali que o templo de Salomão foi construído e edificado, no campo que Davi tinha comprado. E Deus parou a mortandade. A misericórdia de Deus veio sobre Davi. A misericórdia de Deus está sobre você. Não é que Deus vai ter misericórdia. Deus já teve. A misericórdia de Deus está sobre você. E aí, se ela está sobre você, ela está sobre você para benefício teu, e ela está sobre você para você exercer ao benefício do outro também. Então toma cuidado para não ter sido abençoado, sendo poupado de uma grande punição, não poupando o outro também. Uma vez que você foi poupado, poupe. Uma vez que você recebeu misericórdia, seja misericordioso também. Viva nessa esfera e nessa dimensão do Evangelho de Jesus. Quero orar com vocês. Eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês de um filme que foi muito premiado no mundo. Mas eu quero orar com vocês.
O filme fala da história de um homem, na década de 60, vivia num regime de segregação na África do Sul. A África do Sul, que foi colonizada pelos ingleses, e que os ingleses chegaram lá e começaram, dominando aquela terra, começaram a oprimir os negros daquele país. E oprimiram. E havia o conhecido apartheid na África do Sul. E um homem se levanta e começa a protestar contra aquilo. E fez muitos protestos. Mas na década de 60, em 64 mais precisamente, esse homem é preso, sob condenação de pena. Esqueci o nome agora, quando é perpétua. Obrigado. Prisão perpétua. 27 anos depois, esse homem recebe o perdão e é solto. Eles perceberam quanto estava sendo feito, tinha sido feito um mal para aquela nação, para a África do Sul, para os negros, quanto eles tinham humilhado os negros, e esse homem sai da prisão. E alguém diz, esse homem sai da prisão, ele sai em 1990 da prisão. Em 1994 ele foi eleito o primeiro presidente negro daquela nação. E no dia que ele entra no seu gabinete, o primeiro dia de mandato, a expectativa dos brancos é, esse homem vai botar a gente para a rua. E a expectativa dos negros é, bota os brancos para a rua. Agora é a nossa vez de pisar nos negros. Ou nos brancos. Os negros diziam isso. Agora é a nossa vez de humilhar. A gente foi muito humilhado. Agora chegou a nossa hora de humilhar. E esse homem, por nome Nelson Mandela, resolve fazer o contrário. Entre tantas frases que ele diz, tantos exemplos, elas estão todas baseadas num só princípio. Se a gente castigar esses homens hoje, essa guerra não vai parar nunca. Se a gente não oferecer o perdão e a misericórdia, esse negócio não vai acabar nunca. E ele resolve oferecer perdão e misericórdia. E a África do Sul é livre. Algum tempo atrás, ou esse ano, em abril desse ano, o presidente da África do Sul estava mandando os negros atirarem nos fazendeiros brancos. Ele não aprendeu nada com o Nelson Mandela, o atual presidente, que é negro. Estava querendo agora tomar aquele, sabe, aquele espírito de vingança. Ele quis ressuscitar. Ele sentou na frente de um branquelo aqui na Casa Branca, em Washington. E o branquelo virou uma TV para ele e disse assim, mostra os vídeos aí, você está tirando nas pessoas, o que você está acontecendo? E mostrou o vídeo para ele, ele ficou sem jeito, aquele homem parecia um cachorro caindo da mudança. Mas a bênção é que aquele homem, Nelson Mandela, que não proferia Cristo, que ficou preso 27 anos, quando assume o governo, resolve ser misericordioso. Eu vou mandar o vídeo para vocês no WhatsApp, para não tomar mais tempo. Eu quero orar com vocês. Vamos nos levantar. Se a gente for assistir o vídeo, vai tomar muito tempo. A gente está terminando hoje essa série. E o que eu quero pedir nessa oração é que se tinha alguma areazinha da nossa vida descoberta ainda pela falta de misericórdia, que Deus hoje quebre e derrube toda a resistência a que sejamos misericordiosos. A minha oração é essa. Eu vou pedir que você ore assim também. Fale para Deus, Deus, sabe essa área da minha vida que está difícil exercer misericórdia? Eu quero renunciar a ela hoje, Deus. Eu quero ser misericordioso. Sabe aquela pessoa, Deus, que me fez tanto mal? Eu quero ser misericordioso com ela. Não vou fazer o mal, eu vou fazer o bem. Sabe aquele Onésimo
que me traiu, que foi embora, que me fez mal, que me abandonou. É você dizer: Deus, eu libero esse Onésimo, ele não é mais preso. Eu o perdoo, eu o abençoo. Quem é a pessoa que precisa da misericórdia que você já recebeu de Deus? Quem é a pessoa que está precisando da misericórdia que você já tem aí, que você já está desfrutando? E se você está debaixo de um perigo iminente, pronto para ser ceifado, deixa eu dizer para você, Deus é aquele que é misericordioso conosco e com você também. Se você, por um acaso, pudesse ser a próxima vítima de alguma coisa má que poderia acontecer nesses dias, nessa cidade, eu quero dizer para você, a misericórdia de Deus entra em ação hoje e quebra este laço e te faz sair livre e abençoado desta situação difícil e constrangedora para a tua vida, porque Deus é misericordioso. Receba a misericórdia de Deus e repasse a misericórdia de Deus. Viva a misericórdia de Deus para você e seja a misericórdia de Deus para o outro, para onde Ele te levar. Senhor, nós estamos assim hoje diante do Teu altar, na Tua presença. E a única coisa que a gente precisa hoje é que o Senhor derrube todas as resistências de misericórdia da nossa vida. Nós não queremos nos parecer com outro que não seja com o Senhor. Nós não queremos fazer outra coisa que o Senhor não fizesse. Nós não queremos desejar outra coisa que o Senhor não queira. Nós não queremos nada, Senhor, que não tenha identidade no Senhor. Nós nos rendemos. Nós abrimos mão da vingança. Nós abrimos mão do ódio. Nós abrimos mão de todo sentimento que não provém do Senhor, que não é testemunho do que o Senhor é, para que nós sejamos a igreja que glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, abençoe cada vida, cada irmão, cada pessoa que está nesse lugar, nesse auditório, com as bênçãos da misericórdia, e faz de nós misericordiosos como o Senhor é misericordioso. Em nome de Jesus.